Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus. Espera no Senhor e sê corajoso, fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sintam-se todos acolhidos neste momento em que interagimos por meio desta transmissão. Aqui estamos para partilharmos a palavra de Deus e para comungarmos sacramentalmente ou espiritualmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração. Façamos o nosso exame de consciência, arrependendo-nos sinceramente de todos os nossos pecados, afastando de nós tudo que atrapalha ou impede a nossa comunhão mais perfeita com nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Trazemos na presença de Deus e colocamos também nas suas mãos as nossas intenções para esta celebração. Rezamos por todos os nossos paroquianos aqui de Pedrinópolis, todas as pastorais e os movimentos. Rezamos pela comunidade Rema e cada um dos seus membros de forma particular. Rezamos por nossas famílias. Rezamos por Elise Dominovski de Franca, São Paulo. Rezamos para que cesse esta pandemia e a paz e a tranquilidade retorne à nossa sociedade e também à nossa alma. Rezamos também pelos falecidos Sebastiana Virgem da Trindade e Maria do Mariano. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos a Deus
o nosso coração aberto e disponível para acolher a sua palavra. Leitura do livro dos Números. Os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis vossa face no dia em que estou angustiado, e inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Disse Jesus aos fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se não acreditarem que eu sou, morrerão nos seus pecados. Irmãos e irmãs, com esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Evangelho de hoje, nós queremos lembrar que, de um modo especial, neste tempo da Quaresma, a Igreja insiste para que tomemos consciência desta realidade. A nossa luta contra o pecado é diária e durará até o último instante da nossa vida aqui na terra. Por isso que não somente eu, mas também diversas outras pessoas já disseram que não estão fazendo quarentena, mas estão fazendo a Quaresma. Isso porque não podemos deixar de perceber que a quarentena, ou esta exigência, pelo menos para a maioria de nós, de nos isolarmos socialmente, de nos afastarmos por um tempo dos trabalhos, de cancelarmos ou adiarmos muitos eventos ou atividades públicas. Este tempo vai ocupar quase que o tempo total da nossa Quaresma. Por isso, essas pessoas que dizem não estar fazendo quarentena, mas estarem fazendo a Quaresma, dizem: estou aproveitando para ler um livro de espiritualidade,
estou aproveitando para acompanhar as celebrações das missas ou de outros eventos religiosos pela TV ou pela internet. Estou participando de um grupo de oração, de um grupo de terço online. Os membros da comunidade Rema estão terminando hoje um cerco de Jericó, quando cada um escolheu um horário para estar rezando na sua casa durante 7 dias ininterruptos. Deste modo, continuamos unidos em oração. Ou seja, aquele recolhimento, aquela dedicação, aquele tempo de maior oração, aquele tempo de não realizar determinadas atividades que os nossos pais ou os mais antigos contam que eles praticavam neste tempo da Quaresma e que agora, neste tempo presente, por causa do nosso ativismo, por causa da nossa correria, por causa dos nossos variados compromissos, se torna quase que impossível de ser praticado. Mas por causa da exigência da quarentena, temos a oportunidade de viver o recolhimento e a oração próprios do tempo da Quaresma. Exemplo disso é nós estarmos agora aproveitando este momento para nos unirmos em torno da Palavra de Deus e da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, seja sacramental ou espiritual. Hoje, esta nossa primeira leitura é de uma riqueza teológica e doutrinal muito grande, especialmente para nós que somos católicos. Podemos, a partir desta palavra da nossa primeira leitura, por exemplo, falar da importância do louvor a Deus. Podemos falar daquela espiritualidade do louvor que deveria ser uma constante na nossa vida, ou seja, o hábito de reconhecermos e expressarmos a Deus a nossa gratidão como sendo muito importante para cultivarmos com Ele a nossa comunhão, a nossa intimidade e a nossa confiança. A nossa primeira leitura nos mostra o povo se impacientando e começando a murmurar. O contrário do louvor é a murmuração. A minha mãe dizia resmungar, seja interiormente dentro do nosso coração, seja exteriorizando esta murmuração por meio de palavras ou por meio de gestos que envenenam o nosso coração e nos fecha a graça de Deus, para não dizer que isto também nos afasta até mesmo das outras pessoas. Ninguém quer estar na presença de outra pessoa que só reclama,
que só resmunga, que só sabe maldizer. A murmuração é um comportamento frequentemente condenado na Sagrada Escritura, porque ela expressa o descontentamento, expressa uma insatisfação, expressa uma queixa, expressa uma lamentação, um desacordo, uma oposição, uma ira ou uma rebeldia que quase sempre, direta ou indiretamente, o alvo da murmuração é Deus. Contra a murmuração, nós temos a palavra de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos nós que participamos frequentemente da celebração da Santa Missa, certamente já observamos que os prefácios das orações eucarísticas que nós rezamos nas missas começam sempre dizendo: na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Mas de modo especial, tem um dos prefácios, o prefácio com um quarto, tem como tema o louvor como dom de Deus. E depois de dizer essa primeira parte, este prefácio diz então: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles, os nossos louvores, eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Hoje, esta palavra deixa para nós o convite de intensificarmos o louvor a Deus na nossa vida. Um outro importante ensinamento que esta primeira leitura nos traz é não murmurarmos contra as autoridades. Nosso texto sagrado diz: o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, que era o líder deste povo. E quando o povo se arrependeu, o povo reconhece o pecado da murmuração contra Deus e também contra Moisés. Ao confessarem esse pecado a Moisés, eles dizem: pecamos falando contra Deus e contra ti. Irmãos e irmãs, como é triste nós vermos em qualquer lugar, mas de modo especial na celebração eucarística, quando alguém murmura contra o povo que está ali, contra os músicos, contra quem fez a leitura,
contra quem fez o comentário, quando não murmuram contra o padre, contra o bispo ou até contra o Papa, e muitas das vezes de uma forma caluniosa e desrespeitosa. Claro, o Evangelho nos ensina: se temos que corrigir alguém, ainda que seja uma autoridade, façamos a correção fraterna. Se temos que esclarecer alguém, façamos com caridade. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar contas. Assim eles, os líderes, assim eles o farão com alegria e não a gemer, porque isso não vos seria vantajoso. Irmãos e irmãs, como poderíamos esquecer o dia da eleição do nosso Papa Francisco e do momento em que ele era apresentado ao povo e deveria ali naquele momento dar a bênção ao povo pela primeira vez como Papa. Entre outras coisas, antes de dar a bênção ao povo, o Papa Francisco disse: antes que o bispo abençoe o povo, eu peço que vocês rezem ao Senhor para que me abençoe. O Papa então inclinou-se profundamente, enquanto o povo, em total silêncio, rezava por ele. E em seguida, somente depois, o Papa pediu a bênção a Deus para o povo. Como ele mesmo disse, a bênção para todos os homens e mulheres de boa vontade. A palavra de hoje nos ensina, nos orienta, nos exorta a, em vez de murmurarmos, rezarmos pelas nossas autoridades, para que com sabedoria e com justiça exerçam o seu ministério. Esta palavra nos ensina também a valorizarmos e a vivermos o momento presente como sendo uma dádiva, como sendo um presente de Deus. O momento mais importante da nossa vida é este momento presente, é este momento do agora, que deve ser vivido com toda intensidade e com santidade. Um sinal claro da nossa imaturidade é ficarmos fantasiando ou idealizando, seja o passado, seja o futuro, como uma forma de não assumirmos a realidade do presente. Aquelas pessoas saudosistas que têm a tendência de valorizar exageradamente as coisas do passado ou aquelas coisas que não existem mais. O povo de Deus, naquele momento, nos mostra a nossa primeira leitura. Dizia a Moisés:
porque nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto. Irmãos e irmãs, custamos acreditar nisso, mas o povo estava com saudade do Egito, onde eles eram escravos. Eles preferiam viver como escravos do que viver na dependência, do que viver da providência de Deus. Eles estavam dispostos a trocar a sua liberdade pela escravidão do Egito, desde que pudesse comer algumas cebolas e algum tempero diferente, como aqueles que ainda hoje trocam a sua liberdade de filhos de Deus pela escravidão do pecado, para viver certos prazeres que o pecado lhes proporciona. Irmãos e irmãs, o remédio para os saudosistas é a palavra do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz: eis que eu renovo, eis que eu faço novas todas as coisas. Outro ensinamento importante para nós hoje nos vem da comparação da caminhada do povo de Deus pelo deserto rumo à terra prometida, com a nossa caminhada aqui na terra. A nossa terra prometida hoje é o céu, é a eternidade. Uma música muito conhecida na nossa igreja faz esta comparação. A música diz: o povo de Deus no deserto andava, e depois diz: também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. E a música vai comparando que aquela mesma realidade que acontecia com o povo de Deus no deserto é o que acontece conosco hoje na nossa caminhada pela vida rumo ao céu. A música diz: o povo vacilava, o povo às vezes custava a crer no amor, o povo chorava, o povo rezava, mas por fim o povo pedia perdão e recomeçava. É isto que a caminhada de Deus no deserto tem a nos ensinar hoje. Irmãos e irmãs, temos ainda outro ensinamento doutrinário muito importante para nós que somos católicos, sobre o nosso costume, sobre a nossa tradição de venerar as imagens. Nós somos, por outros cristãos, acusados de idolatria, e quase sempre eles nos citam esta palavra do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra. Também a palavra de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, diz quase que exatamente estas palavras:
No entanto, nós católicos fazemos imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos imagens da Virgem Maria, fazemos imagens dos santos. Mas se Deus proibiu definitivamente fazer qualquer imagem, como é que agora Ele está ordenando a Moisés fazer a imagem de uma serpente? Tanto a palavra de Êxodo quanto esta palavra de Deuteronômio, o versículo seguinte a esta situação diz a mesma coisa: não te prostrarás diante delas para lhes prestar culto. Ou seja, Deus está proibindo que se faça imagens que sejam consideradas deuses, que sejam colocadas no lugar dele. Ele está proibindo que se faça imagens para serem adoradas. Várias outras passagens da Sagrada Escritura nos mostram o costume dos judeus em fazer imagens por ordem direta de Deus. No próprio livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus manda fazer 2 querubins, 2 anjos de ouro, para serem colocados em cima da tampa da Arca da Aliança. Ainda no livro do Êxodo, capítulo 36, versículo 35, diz que as cortinas e o véu do tabernáculo, ou da tenda que havia sido construída para guardar a Arca da Aliança, era bordada artisticamente com a imagem de anjos. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que não entendem esta compreensão que nós católicos temos, e a pessoa, numa situação em especial, encontrando-se comigo, disse: "Você é padre?" Quando eu disse sim, ele me perguntou: "Por que vocês adoram imagens se a Bíblia proíbe que se faça isso?" E eu então o perguntei se ele conhecia alguma coisa sobre a Igreja Católica. Rapidamente ele disse: "Sim, inclusive eu fui católico durante muitos anos da minha vida, participando de missas e participando de reuniões na igreja." E eu então o perguntei: "E você poderia me dizer, pelo menos uma única vez, em que alguém dentro da Igreja Católica, seja o padre ou qualquer outra pessoa, que tenha te pedido ou ordenado que você adorasse alguma imagem?" Naturalmente que ele ficou sem resposta, porque a resposta dele deveria ser não, porque todo católico sabe que nós não adoramos imagem. E eu então terminei dizendo para ele: se quem fizer imagem for idólatra, Deus é o primeiro idólatra, porque ele foi o primeiro a fazer imagem. O livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz:
Deus nos fez à sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos imagem de Deus. Depois de murmurar contra Deus e contra Moisés, muitos do povo foram picados por serpentes. O povo entendeu aquilo como sendo um aviso, como sendo uma exortação da parte de Deus. Por isso, eles vão até Moisés e pedem que Moisés interceda por eles junto de Deus. Eles se lembraram de Deus, eles se arrependeram dos seus pecados. Irmãos e irmãs, ainda hoje todos os padres recebemos do nosso arcebispo um comunicado, uma orientação sobre como nos comportarmos na questão sobre a pandemia. E ele dizia textualmente, neste comunicado dele, num parágrafo que me chamou a atenção de modo especial, o nosso arcebispo dizia: esta pandemia está sendo causa de alerta para o mundo e para todos nós. Deus usa dos meios como sinais para mudanças profundas. Temos que usar da oportunidade para construir um mundo mais humano e fraterno. A esperança, continua a fala do arcebispo, a esperança é de que o isolamento social tenha sido de reflexão e de recomeço de vida mais centrada nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, o nosso arcebispo está pedindo que nós tenhamos, diante desta realidade da pandemia, a mesma compreensão que o povo de Deus teve daquela dificuldade, daquele sofrimento pelo qual eles estavam passando. Lembremos-nos de Deus e arrependamo-nos dos nossos pecados. Deus ordenou a Moisés fazer uma serpente de bronze, colocá-la na ponta de uma vara para facilitar, para que todos pudessem vê-la. Aquele que tinha sido picado pelas serpentes, ao olhar para aquela imagem, ficava curado. O nosso texto sagrado nos mostra claramente que o autor sagrado não atribui nenhum poder àquela imagem da serpente. Aquela imagem da serpente, aquela escultura da serpente é um símbolo, é um sinal do poder curador de Deus. Quem os curava era Deus. O livro da sabedoria, no capítulo 16, versículos de 5 a 7, faz uma reflexão, faz uma exegese sobre esta passagem da Sagrada Escritura e diz: aquela serpente de bronze era um símbolo, era um sinal da salvação, que devolvia a saúde a quem olhava para ela, não por causa da figura em si, não por causa daquela imagem que eles tinham diante dos seus olhos,
mas por aquele que é o Salvador de todos. Por fim, nós vemos no Evangelho de hoje nosso Senhor Jesus Cristo usando esta imagem, usando esta passagem do Antigo Testamento, usando este acontecimento e vendo naquela serpente levantada por Moisés uma figura da sua elevação na cruz. Para nós hoje pode parecer estranho, pode parecer extravagante ou até mesmo absurdo para alguns, porque no nosso imaginário hoje a figura da serpente é quase sempre vista como símbolo do demônio, como símbolo do tentador. E nós temos para com as serpentes, pelo menos a maioria de nós, temos repulsa, temos asco e alguns têm até medo. Mas a serpente também sempre foi relacionada com a medicina, porque os povos antigos atribuíam a ela poderes curativos diante da obstinação, diante da dureza, diante da resistência dos judeus em acolher a Cristo como o Messias. Nosso Senhor Jesus Cristo lhes faz esta advertência: eu vou, no sentido da sua morte, no sentido da sua partida, no sentido da sua volta para o Pai. Vocês vão me procurar e não me acharão, e morrerão nos seus pecados, porque para onde eu vou, vocês não poderão ir. E os judeus começam a comentar entre si: por acaso ele vai se matar? Por acaso ele vai se suicidar? Porque para os judeus o suicídio era considerado um delito gravíssimo. Para eles, o suicida não alcança a salvação. Por isso que esta pergunta dos judeus a Jesus, se ele vai se matar, é ao mesmo tempo uma ofensa a Jesus e um modo de manifestar a segurança da santidade deles. Eles estão querendo dizer: o único modo de nós não irmos para onde ele vai é se ele se suicidar, porque se ele se suicidar, ele vai para o inferno, e para ali nós não vamos. Agora, se ele está dizendo que vai para a casa do Pai, que vai para a eternidade junto de Deus, ora, para lá nós também iremos. Então, nós o seguiremos. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, diz Jesus, então sabereis que eu sou. Aqui Jesus poderia estar falando da sua elevação na cruz ou da sua elevação triunfal após a sua ressurreição, voltando para a direita do Pai. Mas no mesmo Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 e 15, fica clara a comparação que nosso Senhor Jesus Cristo faz de si mesmo com aquela serpente que foi levantada na ponta de uma vara por Moisés. Ele vai dizer: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim
deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, nesta Semana das Dores, na próxima semana, que é a nossa Semana Santa, em todas as celebrações que participarmos, todas as vezes que contemplarmos a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, lembremos, esta foi a sua maior prova de amor por nós. Aquele que contemplá-lo na cruz e reconhecer que aquela morte foi o pagamento pelos seus pecados, alcança de Deus o perdão, alcança de Deus a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos nas mãos de Deus o nosso coração e a nossa vida, assim como será colocado sobre este altar o pão e o vinho, para que, tocados pelo poder de Deus, se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Também o nosso coração e a nossa vida sejam transformados. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os nossos corações vacilantes por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o universo inteiro
salvo pela paixão do vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e com confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado e a morte do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Convidamos a todos que nos acompanham para fazerem a sua comunhão espiritual, a sua comunhão de desejo, deixando brotar do mais íntimo do próprio coração a nossa declaração de amor a Jesus Cristo, por demonstrar a nós o amor do Pai, especialmente pela sua morte na cruz. Expressemos o nosso desejo de estarmos unidos a Ele espiritualmente e, tão breve quanto for possível, sacramentalmente no seu corpo e no seu sangue.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convidamos a todos a estarem nos acompanhando diariamente, enquanto durar a impossibilidade de nos reunirmos em assembleia, a estarem acompanhando a celebração da Santa Missa todos os dias, às 19h30. No dia de ontem não foi possível transmiti-la, porque estávamos sem energia elétrica aqui na nossa cidade. Mas eu rezei na penumbra, colocando em intenção de todos aqueles que gostariam de estar acompanhando esta celebração. Também queremos fazer o pedido desde já que a CNBB nos transmitiu, já que as celebrações da Semana Santa também deverão acontecer de modo privado. A CNBB está convidando todos os católicos para que no próximo domingo, que será Domingo de Ramos, cada católico coloque na frente da sua casa, no portão, na porta, na fachada da casa, no lugar mais visível possível, um arranjo com um ramo verde para simbolizar que nós estamos celebrando o Domingo de Ramos e acompanharemos as celebrações que serão transmitidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de São Sebastião, padroeiro contra a peste, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.